Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que alegria mais uma vez aqui estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. O mundo do qual nós vivemos, todo mundo sabe que está ao fim de todas as coisas. Até pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus acreditam que estamos no fim do mundo. Você veja o caso dessa criança de 4 anos, ela está rodando o mundo inteiro. Fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento nenhum, mas uma pessoa letrada, um é vereador, outro é realmente professor. Realmente não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. É claro que a gente sabe que por trás disso está o inimigo, né? Que não quer que ninguém viva, então tira a vida até das crianças usando seus instrumentos. Que essas pessoas foi instrumento realmente satânico. Agora, não sabemos se essa pessoa está chorando porque realmente está com remorso, ou com sentimento de culpa, ou está arrependida, ou simplesmente porque vai sofrer se for para a cadeia, já está prometida até de morrer. Quer dizer, a menina bonita, para que fez isso? Para que você fez isso? E você, jovem, por que fez isso? Tanta coisa pela frente você tem para ser trocando a troco de nada, de nada. Pense bem, todos aqueles que tiver de querer fazer o mal, pense antes de fazer, porque depois já não tem mais jeito. Que Deus possa abençoar cada um, que você possa cada vez mais se apegar a Jesus antes que seja tarde demais. Vamos ouvir então o Pai Nosso com o nosso irmão Gregório ao vivo. Fico muito contente de ouvir você, Gregório. Você mora no coração do Inácio, você sabe disso, não? Deus te abençoe. nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve.
nações e dos mares desse mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para Amém, Gregório, que maravilha estar te ouvindo cantando esses hinos. Você imaginou lá no céu, cantar o Pai Nosso, lá no céu, hein? Aí você tem aquele coral muito grande. Olha, eu tenho certeza que você vai fazer parte desse grande coral aí, viu? Pela misericórdia. Né? Vamos então, fique em pé mesmo, não tem problema, eu vou orar, né? Querido glorioso Pai que está nos céus, aqui estamos mais uma vez, iniciando esse programa, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, e que teu nome seja glorificado. Perdoa os nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos, aceita com qualidade teus filhos e prepara para aquele encontro maravilhoso com Jesus na nuvem do céu. Vem estar conosco, abençoa o teu servo, pastor Ricardo Cipriano, e logo estará por aqui para dirigir a tua palavra, que não seja dele, mas unicamente de Jesus. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos de hoje para sempre. Amém. Muito bem, né? Nós mudamos um pouquinho a maneira de dar início ao programa e vamos ficar nesse mesmo modelo, né? Seja o modelo do programa, sempre depois do Pai Nosso, temos a oração e logo em seguida temos outros hinos, né? Nós estivemos pensando essa semana como essa turma persegue o nosso presidente. Eu vi uma expressão do presidente, olha, ele já está prevenindo meio mundo de gente, porque o que estão fazendo com ele realmente é querer pegar ele como Judas e todo mundo malhando. Ele pediu essa CPI que fosse para todo mundo, para ele, para governadores e prefeito, mas a turma do juiz lá, a turma da bondade, da bandidagem, está tudo apoiando que seja só para ele, porque negócio é só para ele. Tem que estar malhando cada vez mais o homem. Chega uma hora, lembre, chega uma hora que ele pode esgotar, e se ele esgotar a paciência dele, muita gente vai sofrer as consequências por realmente querer passar na frente o carro na frente do boi. Deus possa realmente ter cada vez mais misericórdia de cada um de nós e dessas pessoas que procuram provocar ao presidente, que possa pôr na cabeça antes que seja tarde demais e não fazer tanta coisa, tanta malhação como faz com o nosso presidente. Chega uma hora que ninguém aguenta. Então, vamos confiar em Deus e vamos dedicar a nossa vida a Deus, entregar o nosso caminho a Deus e deixar que Ele dirija. Vamos ouvir mais uma vez, para a honra e glória de Deus, o nosso irmão Gregório. Se me lembrar que bem mais
estou, bem mais perto deste lar que em fé buscando vou. Lar do celeste Pai, com belíssimas mansões, lar onde a paz e amor reina nos corações, bem junto aos pés de Jesus, o meu fardo deporei, e ao deixar minha cruz, uma coroa terei. Que noite escura, porém, vem sobre mim repousar, e a sombra sobrevém, levando-me a desviar. Não o consintas, meu Deus, proteges-me, ó Pai, se me livras, pois grandioso és. Vem, Senhor, me Amém. Obrigado, Gregório. Sempre é uma alegria estar te ouvindo. E diz que enquanto estamos vivos, temos esperança, né? E a esperança chegou, que era o nosso pastor, né? Já oramos, pastor, estava esperando ao Senhor. Seja bem-vindo em nosso meio, que Deus possa usar mais uma vez o Senhor como tem usado. Já temos orado pelo Senhor também, tá bom? Fique à vontade. Uma boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o programa Palavra e Música. Nós estamos com uma série dos ensinos de Jesus. Jesus foi um mestre por excelência. Ele ensinou a muitas pessoas de uma maneira extremamente didática, de uma forma com que as pessoas conseguiam compreender claramente aquilo que ele estava querendo transmitir. E hoje nós vamos aprender algo muito importante, a qual Jesus ensinou. Uma das coisas que Jesus disse quando estava para se despedir dos seus discípulos, era que ele iria voltar a este mundo para buscá-los. E Jesus também, logo em seguida, ensinou a eles como eles deveriam esperar a sua volta. E eu quero, neste momento, convidá-los a abrir a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus está aqui conversando com os discípulos, um pouquinho antes de ascender ao céu, depois da sua morte. Ele diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, o texto nos diz que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus tinha passado um tempo considerável com os seus discípulos. Aqueles momentos foram momentos maravilhosos, em meio à natureza e muitas vezes em meio ao povo, ensinando, curando, praticando o bem. Os discípulos estavam extremamente apegados a Jesus, concentraram nele todas as suas esperanças. E Jesus tinha passado pela sua morte. A morte na cruz era para resgatar a humanidade. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava abrindo o caminho novamente para o céu. Jesus agora estava no momento de despedida. Ele estava voltando para o Pai. Os discípulos estavam tristes por conta disso. Tanto é que Jesus disse para eles: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque eles estavam ali frustrados, porque queriam continuar com Jesus. Porém, Jesus disse a eles que iria para preparar lugar, moradas, num lugar diferente, num lugar melhor, num lugar onde a morte já não existe, onde não há luto, nem pranto, nem dor, como diz Apocalipse no capítulo 21. Jesus prometeu aqui também que iria voltar para buscá-los. E aí então, na conversa, Tomé pediu para Jesus ensinar o caminho para o céu. E olha que interessante, olha o que Jesus disse no verso 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Na verdade, o caminho não é uma estrada, não é uma rua, é uma pessoa. Jesus é o caminho. É através dele que nós conseguimos chegar lá, chegar no céu e viver a eternidade, a vida eterna ao lado de Cristo. O curioso é que no capítulo seguinte, o capítulo 15, Jesus detalha melhor como os discípulos deveriam permanecer até a sua volta. Claro, deveriam eles se envolver no ministério, na tarefa de preparar pessoas para se encontrarem com Jesus quando ele aparecer nas nuvens do céu. Mas aqui no capítulo 15, nós vamos encontrar uma ilustração muito interessante, a qual Jesus pega algo do cotidiano do povo judeu. Eles eram agricultores, cuidavam também de ovelhas, de gado, mas uma das coisas que eles faziam bastante era cultivar vinhedos. Eles plantavam uvas e ali colhiam do seu fruto, faziam o suco da uva, e desta maneira Jesus estava usando uma ilustração muito familiar para o povo. Eu quero convidá-lo agora então a seguir na leitura comigo no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 1. Siga comigo nesse texto e vamos entender aqui. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos dar uma paradinha aqui no verso 5, a gente já volta na sequência no verso 6. Jesus aqui se compara a uma videira, e ele diz assim: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que estiver ligado a mim, esse vai dar frutos. É uma coisa óbvia, mas quando nós trazemos ela para o cristianismo, parece que algumas pessoas querem dar frutos desconectadas de Jesus. Não receberão dele
a seiva vital que vai dar vida e desta maneira trazer o fruto. O fruto não é um resultado do acaso, ele é o resultado da união com o tronco. Neste caso aqui, na ilustração de Jesus, o cristão, ele deve estar unido a Cristo, ligado a Cristo para dar os frutos. Ele não precisa se preocupar em dar os frutos, assim como um ramo não se preocupa se ele vai dar uvas. Na verdade, ele tem que estar conectado com o tronco. Estando conectado com o tronco, o resultado natural desta ligação, desta união, será o fruto. E é justamente isso o que Jesus está colocando para nós aqui, a importância desta ligação vital com Ele. Eu quero ilustrar contando uma pequena história aqui. Certa vez uma família estava para mudar de casa. Eu não sei se você já mudou alguma vez de casa, e talvez já tenha mudado não uma, mas várias vezes. Eu sou bastante itinerante, então volta e meia eu tenho que fazer essas mudanças de casa. A família estava extremamente ansiosa por conhecer a sua nova residência. E ali o garotinho foi olhar todos os arredores da casa e ele percebeu que lá no fundo da casa tinha um quintal de terra, tinha uma árvore ali e era uma macieira. E já estava aparecendo ali a primeira maçãzinha. A mãe dele, que estava ali na cozinha, na pia, ela estava olhando da janela a macieira que ficava bem na frente. E ela disse para todos: olha, aquela maçãzinha que é a primeira que está dando ali, aquela é minha, ninguém mexe, viu? Tudo bem. Eles mudaram, fizeram toda a mudança para lá. E o garotinho, como ele já tinha a expectativa, ele começou a brincar ali no quintal atrás de casa. E menino, sabe, inventa cada brincadeira, né? Ele achou um pedaço de pau ali, e com aquele pedaço de pau, ele jogava de um lado para o outro, e depois ia no outro lado e jogava, até que num dado momento, adivinha o que aconteceu? Pois é, ele acertou a maçã da mamãe, e a maçã caiu no chão. Ele ficou branco, pálido naquele momento. Puxa, a mamãe disse para não tocar nessa maçã, o que eu vou fazer agora? Ele resolveu fazer uma coisa não tão inteligente, mas ele, para tentar se livrar do problema, ele correu lá dentro na máquina de costura da mãe e pegou um carretel de linha, pegou um banquinho, pegou a maçã de volta ali, subiu no banquinho e foi lá, amarrou com um carretel de linha a maçã de novo no galho. Porém, passados os dias, a mamãe começou a perceber que a maçã não crescia. Pior, a maçã estava murchando. E aí então ela resolveu se aproximar para ver o que estava acontecendo com a maçã. Ela viu lá aquele nozinho lá amarrado de linha. Logo ela entendeu o que tinha acontecido. Eu já sei o que aconteceu. Há muitos cristãos que estão na igreja, mas eles aparentam estar conectados com Cristo, acham que estar na igreja é estar conectado com Cristo, mas apesar disso fazer parte do crescimento espiritual, o congregar, o estar na igreja, não é só isso que faz com que a pessoa esteja unida a Cristo. Precisa haver uma ligação vital através do seu culto pessoal, da sua oração particular, do seu estudo da Bíblia particular. Isso vai fazer com que você se ligue a Cristo. Veja que Jesus aqui é muito claro ao dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não tem como nós crescermos na fé, nós precisamos dele. E vamos seguir aqui a leitura, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, e eu quero continuar a partir do verso 6. Sigam comigo nessa leitura, diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vejam, o permanecer em Jesus, o permanecer ligado à videira, traz como resultado os frutos da graça. E o fruto da graça é a obediência à lei de Deus. Vejam que Jesus usa a seguinte expressão: permanecei no meu amor. E ele fala aqui, se nós permanecermos nele, nós vamos guardar os seus mandamentos. Nós vamos guardar a lei de Deus, permanecendo em Cristo, estando ligado com Cristo, através da graça, nós vamos guardar os seus mandamentos. Então, Jesus está afirmando aqui que esta união com Ele, que esta ligação vital com Ele, vai produzir em nós obediência. Você pode falar assim, mas pastor, guardar a lei não é coisa lá do Antigo Testamento, a lei não é de Moisés. Vejam que a lei nunca foi de Moisés, foi Deus quem deu para ele, a lei sempre foi de Deus. Jesus, ele disse, lá em Mateus no capítulo 5, se você olhar lá a partir do verso 18, ele disse: eu não vim para abolir a lei, na verdade eu vim cumprir a lei. E ele diz mais, ele diz que até que o céu e a terra se passem, nem um i, nem um j, nem um tio, nada se omitirá da lei. Porque ele veio cumprir. Quando ele morreu por nós na cruz, Jesus, ele abriu a oportunidade para novamente a raça humana, através da graça, poder ter capacidade para guardar novamente a lei, para obedecer. E nós só podemos obedecer através dessa união com Cristo, através dessa ligação vital com Jesus. E como isso funciona? Nós devemos a cada dia separar um momento para nós estarmos com Ele, com Cristo. Nós devemos orar, conversar com Jesus, abrir o coração como se fosse uma conversa com um amigo. Diga: Jesus, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não posso viver a vida de cristão. Mas sabe de uma coisa? Com Cristo, tudo é diferente. O apóstolo Paulo disse assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Veja a palavra tudo, tudo posso. Ao passo de que, desligados de Cristo, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Essa é uma questão de tudo ou nada. Se você está ligado a Jesus, você pode tudo. Se você está desconectado de Jesus, você não pode nada. É tudo ou nada. Portanto, nós precisamos atentar a este assunto. Nós precisamos nos conectar à videira para receber dali instrução espiritual, para sermos modelados por Jesus e desenvolvermos os frutos da graça. Um outro ponto aqui, quando Jesus ele está falando dos mandamentos, ele diz que ele guarda os mandamentos. Mas como Jesus guardou os mandamentos? Vejam que a base da lei de Deus é o amor. É uma palavra que ela traspassa toda a lei. Se você olhar lá em Êxodo, no capítulo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos. E Jesus se refere a esta lei, claro, de uma maneira muito mais ampla, porque a Bíblia ensina uma amplidão de mandamentos ali, mas os 10 mandamentos é a aliança de Deus com o seu povo, feita ali no Sinai. E se você olhar os 4 primeiros mandamentos, eles falam de amor a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê?
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que nele há. Ou seja, nós devemos separar um tempo para Deus, que é o 7º dia, porque Ele é o Criador. Nós devemos honras e glória a Ele por ser o nosso Criador, por ser o nosso proprietário, o mantenedor da nossa vida. Então, esses 4 primeiros mandamentos dizem respeito do nosso amor para com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao amor para com o próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar as coisas do próximo, nem a mulher do próximo, não dizer falso testemunho contra o próximo. Ou seja, os 6 últimos mandamentos, eles falam do nosso amor para com o próximo. Aí algumas pessoas falam assim: olha, mas Jesus, Ele aboliu a lei, Ele já a substituiu, Ele resumiu ela em 2 partes. Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas, na verdade, Jesus já estava repetindo aquilo que Ele já tinha dito no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, porque Ele já tinha dito isso antes. Porém, tudo isso daqui é, na verdade, um resumo dos 10 mandamentos. Abarca tudo que está ali. Os 4 primeiros mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos, que é a segunda tábua da lei: amar ao próximo como a si mesmo. Isso só é possível se nós estivermos ligados à videira. Percebam que quando Jesus está falando de guardar a lei, sempre vem junto disso a palavra amor. O amor é justamente aquilo que que motiva todas as ações de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Essa é a essência de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre os frutos do Espírito, ou seja, de estarmos ligados a Jesus, estarmos vivendo essa espiritualidade que vem de Deus, o apóstolo Paulo nos fala o seguinte, lá na sua carta aos Gálatas. Gálatas, eu quero ler aqui no capítulo 5. O capítulo 5, a partir do verso 16. Aqui ele contrasta os frutos da carne com os frutos do Espírito. Ele diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui uma lista que o apóstolo Paulo ele faz. Porém, nós podemos até acrescentar mais coisas a esta lista, mas, por ora, o que está aqui é suficiente para nós entendermos que isso são obras da carne. O que quer dizer obras da carne? Obras da natureza humana, a natureza carnal, que propende a fazer coisas erradas. Mas, em contrapartida, estão as obras do Espírito, que são o resultado de nós estarmos ligados à videira. Vamos aqui então, no verso 22, Gálatas capítulo 5, verso 22, a Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito olha qual é o primeiro resultado da ligação com Jesus, essa espiritualidade que nós vivemos, estando conectados a Ele. O primeiro resultado disso é o quê? Amor. O amor é a primeira palavra que aparece aqui. Na sequência vem
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, se nós estivermos praticando essas coisas, nós estamos guardando a lei. Percebam que a lei, ela sempre está presente aqui na Bíblia, mesmo após a morte de Cristo. Algumas pessoas, elas entendem que na cruz Jesus aboliu a lei. Mas, na verdade, na cruz Jesus nos capacitou a guardar a lei. Na verdade, Ele nos salvou do pecado. E o pecado, diz a Bíblia, é transgressão da lei. Nós somos salvos para poder guardar a lei. É exatamente este o ponto. E aí, seguindo aqui, no verso 24, ele diz assim, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito e andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo aqui, ele vai profundo neste tema. Mas, quando nós começamos a mensagem nesta tarde, nós estávamos falando ali sobre a grande promessa de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar moradas para vocês. Jesus foi preparar moradas para nós. E segundo a Bíblia, Ele vai voltar para nos buscar. Toda essa experiência da nossa vida com Jesus, toda essa experiência de estarmos ligados, conectados à videira, vai nos preparar para nós vivermos no reino de Deus. Onde lá no seu reino, a lei será a lei do amor, a lei da perfeita liberdade. Ou seja, aqueles que guardam a lei, eles estão livres da condenação do pecado. Lá nós viveremos eternamente, porque o salário do pecado é a morte. Se lá não vai existir mais pecado, também lá não vai existir mais a morte. Nós vamos viver para sempre. Mas só é possível viver para sempre em obediência à lei de Deus. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga que está acompanhando este programa nesta tarde, saiba que aqui, enquanto nós esperamos Jesus voltar, nós temos que nos ocupar de obedecer a Deus, desenvolvermos os frutos do Espírito. E isso só é possível através da graça de Jesus, através dessa união com Cristo, através dessa ligação vital com Ele. Vá a cada dia a Jesus, vá a cada dia a Ele e peça que lave o seu coração dos pecados. Peça a Ele que limpe o seu coração do egoísmo. Se estou falando esta tarde com alguém que está aí escravo de algum vício, se estou falando com alguém que tem uma fraqueza na questão ali da sexualidade, vive uma vida promíscua, imoral, saiba que em Cristo há poder, há graça para vencer qualquer tipo de pecado. Quem sabe estou falando com alguém que se envolveu com o mundo do crime. Quem sabe estou falando com alguém que de repente já cometeu um assassinato, já matou alguém, e por este motivo a sua consciência se torna culpada. Cada vez que vai dormir, se lembra disso e sabe que isso não é algo certo aos olhos de Deus. Quero dizer para você que você pode viver sem esta culpa, se você entregar isso nas mãos de Deus, pedir perdão a Ele e pedir que Ele transforme o seu coração. O que nós fizemos lá no passado, nós não podemos consertar mais. Os nossos pecados passados, eles estão no passado. Não tem como mais consertar isso. Foram erros, foram falhas, mas agora nós temos que olhar para frente.
nós temos que viver uma vida melhor daqui para frente. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. O alvo é ser mais semelhante a Jesus. E eu quero terminar aqui com um verso lá da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, o verso 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. Ele diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Toda esta obra que Jesus está fazendo em você, em mim, Ele vai seguir fazendo até o dia de Jesus. Para tanto, nós precisamos confiar na sua graça, nós precisamos confiar no seu poder, a cada dia se entregando em suas mãos para sermos modelados pelo seu amor. Se nós assim fizermos, desta maneira, Jesus vai transformar o nosso caráter e vai nos preparar para o reino de Deus. Lá no reino de Deus não haverá a presença do pecado. Portanto, se você tiver uma prática do pecado aqui, você deve vencer este pecado, esta fraqueza aqui. Jesus não poderá levar ninguém para o céu que esteja na prática do pecado. É verdade que, por conta da nossa natureza pecaminosa, mesmo de forma involuntária, nós podemos tropeçar num ponto aqui, num ponto ali, mas esses pecados não são intencionais, eles têm que ver com a nossa natureza corrompida. O que deve acontecer em nós é uma constante busca pela presença de Deus, é uma constante comunhão, ligação com a videira. E isto vai produzir em nós uma transformação, desenvolvimento dos frutos que serão necessários para a vida eterna lá no céu. E mais um, eu falei que aquele era o último texto, mas eu quero ler mais um aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. O meu chefe disse que eu tinha mais uns minutinhos, então eu vou ler esse verso também. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante, diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível que se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui entender o que o apóstolo Paulo está nos falando nestes versos. O apóstolo Paulo diz assim que quando Jesus voltar, nem todos estarão dormindo na sepultura. Aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus, e eles estiverem preparados para este momento, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos. Neste momento, eles vão receber um corpo imortal. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade.
a presença do pecado em nossa vida, aquilo que nos propende para praticar o mal, será revestido de incorruptibilidade. Ou seja, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aqui neste mundo, veja só, isso é muito importante. Aqui neste mundo, nós nunca vamos atingir um ponto que possamos dizer: estou livre do pecado. Porque o pecado, ele é uma natureza. Nós temos uma natureza que propende para o mal. Enquanto vivermos aqui neste mundo, enquanto nós não vermos a volta de Jesus, quando Ele vai nos transformar e tirar a presença do pecado da nossa vida, nós vamos ter que subjugá-lo pela graça, lutar contra o pecado pela graça de Jesus. E isso nos prepara para vivermos nas mansões celestiais, transformados por Jesus, com uma nova vida, um novo caráter. Você pode imaginar viver dias infindos lá no céu, sem o problema do pecado. Lá nós vamos ter Jesus como nosso rei, como nosso guia. Lá nós vamos poder conviver amigavelmente com todos os seres humanos num único país, sem fronteiras. Não haverá mais fronteiras, não haverá mais pandemias, pestes, pragas, não haverá nada mais do que o pecado causou aqui neste mundo. Se você tem sofrido por conta do pecado, se apegue a Jesus, se una a Jesus, se ligue, se conecte a Ele, porque desta maneira Ele vai concluir a boa obra que iniciou no seu coração. Você não deve se preocupar no que você vai se tornar, você deve se preocupar em estar ligado a Jesus, porque se você estiver ligado a Ele, a obra quem faz é Ele, não é você. Quem vai te salvar é Jesus, não é você. A sua parte é se conectar à videira. A sua parte é ir a Ele. A obra de transformação é Jesus quem vai fazer. Ele mesmo disse: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as suas listras? Não, não pode. Assim nem vós podeis mudar o vosso coração, sendo acostumados a fazer o mal. Então, vá a Jesus, do jeito que você está, e Ele vai te transformar em um novo homem, em uma nova mulher, em um novo jovem, em uma nova jovem. Que Deus possa te abençoar grandemente, que Ele possa te encher do seu Espírito Santo e que você possa crescer na fé. Se você seguir essa receitinha que Jesus passou aqui, esse ensinamento de Jesus, não tem como errar. Siga o caminho ao lado de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esteja ligado a Ele e você vai vencer a cada dia. Neste momento, nós vamos ter uma canção, uma mensagem musical cantada pelo nosso irmão Gregório. Ele vai louvar ao Senhor. Enquanto ele está louvando, tome a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Coloque o seu coração nas mãos dele. Que Deus te abençoe grandemente. Realmente, Jesus não vai demorar a voltar. Que nós possamos estar todos preparados para esse grande dia. Já andar eu vou ao meu doce lar, assim não vai tardar. Não vai tardar, sim, eu vou partir rumo ao meu novo lar. Sim, eu vou partir, não vai tardar. Eu vou subir ao caminho do céu. Eu vou me unir por ser fiel. Isso será assim quando Ele voltar, assim não vai tardar.
Jesus vou ver o meu Salvador, assim não vai tardar. Sim, eu vou encontrar meu amado Jesus lá no seu lar, no novo lar. Vou segurar em sua mão, assim faz um bom cristão. E isso será assim quando ele voltar. Eu sei, não vai tardar. Vou encontrar meu Pai Celeste, também o meu Jesus. Sim, vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus no novo lar. Vou descobrir os segredos da vida, tudo que passei neste mundo vil. E isso será assim quando ele voltar. Eu sei, não vai tardar. Sim, vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus no novo lar. Vou descobrir os segredos da vida, tudo que passei neste mundo vil. E isso será assim quando ele voltar. Eu sei, não vai tardar, não vai tardar. Amém. Amém? Se você puder, onde você estiver aí, fique em pé, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir a presença dEle em nossa vida. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu favor imerecido a nós, pecadores. Precisamos de ti, Senhor. Sem ti não podemos chegar ao lar. Toma-nos pela tua mão, que juntos possamos chegar a Canaã celestial. Abençoa cada filho teu que acompanhou nesta tarde ao programa Palavra e Música. Que, Senhor, eles possam ter no seu coração um desejo despertado para ouvir a volta de Jesus, para ver a volta de Jesus e estar preparados para ela. Eu te peço, Senhor, essas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, foi uma alegria poder ter estado com você aqui em nosso programa. E lembrando que na próxima quinta-feira, às 13 horas, estaremos novamente aqui com você no seu programa Palavra e Música. Um grande abraço e até o próximo encontro.